Bom dia a todos os meus amigos do grupo Momentos Finais. Eu venho aqui nessa manhã fazer esse vídeo para falar para vocês de um episódio que ocorreu no capítulo 13 do livro de 1 de Samuel, quando falamos sobre o que levou Saul, o rei de Israel, a provocar a ira, a ira de Deus. O capítulo 13 do livro de 1 de Samuel vai contar-nos que após a marcha a noite toda com seus homens ao atravessar o Jordão, dividiu os seus soldados em 3 partes. E nessa venceram os amonitas, aonde que matou o rei Naás. Isso fez a fama de Saul crescer assustadoramente. Porém, essa fama subiu à cabeça de Saul e ele começou a abusar dessa autoridade. Saul, depois que ele voltou para Betel, ele recrutou mais de 3.000 soldados e separou 2.000 para a sua escolta pessoal. E o mesmo enviou seu filho Jonatas com uma tropa de 1.000 homens de sua infantaria até a cidade de nome Gibeá, ou Geba. E ao chegar na fronteira de Geba, a Bíblia vai dizer que Jonatas, ele tomou posse do lugar, protegido, provocando assim os filisteus. E nessa feita, os filisteus, nesse interim, eles levantou uma forte tropa contra o príncipe de Saul, a saber, Jonatas, colocando seus 300.000 soldados de infantaria, 30.000 carros ou charretes de guerra, 6.000 cavaleiros, onde montaram seu acampamento de guerra perto da cidade de Miquimás, levando assim as tribos se esconderem nas tribos de Ruben e na tribo de Gade. E no meio caos, o rei Saul mandou que fosse atrás de Jonatas, para que o mesmo consultasse o Senhor, indo atrás de Samuel, para consultar o Senhor, para ver se de fato o Senhor daria vitória na guerra. A Bíblia vai dizer que neste interim, Samuel mandou dizer a Saul que ele esperasse um pouco mais e que mandasse seus homens irem preparar os animais para o sacrifício. Mas não é para você, Saul, fazer sacrifício. Espere um pouco mais que eu estou chegando. Nesse interim, prepare o holocausto, prepare os animais para o sacrifício que eu estou chegando, diz Samuel. Isso está em 1 de Samuel, no seu capítulo de número 13, verso de número 8. O que eu vejo aqui? Aqui está um motivo muito agravante, que esse insuportável rei, a saber, Saul, ele provocou a ira de Deus ao assumir o papel que não era para ele assumir. Ou seja, sacrificar o cordeiro, pois não era a tarefa de Saul. Saul, segundo a Bíblia, ele era profeta,
e ele era rei, mas ele não era sacerdote. Se Deus precisasse disso, ele teria colocado Samuel, porque Samuel era juiz e profeta. Samuel era sacerdote e profeta. Deus poderia colocar em Samuel mais um cargo, rei, que o povo já temia Samuel, mas não. Deus deixou Samuel sendo profeta e sacerdote, e não rei. Por isso que Deus mandou ungir Saul como rei de Israel, porque Saul era rei, era profeta e rei, mas não era sacerdote. Motivo que eu vejo que ao pedir um rei a um povo, Deus poderia colocar Samuel de cara. Mas deixa eu te falar com você. A 1 de Samuel, no capítulo 10, verso 13, conta-nos que nenhum homem mortal poderia ocupar 3 funções: profeta, sacerdote e rei. Nenhum homem mortal pode ocupar essas 3 funções. Essas 3 funções de rei, profeta e sacerdote foi entregue para o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Quando Samuel pediu para Saul, que era rei, esperar que o sacerdote Samuel viria para apresentar o cordeiro ao Senhor, matar o cordeiro em sacrifício, a Bíblia vai dizer que Saul, nessa feita, não esperou, passou pela ordem sacerdotal, não esperou, se empolgou que era rei, passou a mão no cordeiro, matou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, porém Deus não recebeu o sacrifício de Saul. Por quê? Porque Saul queria exercer as 3 funções que era de Jesus, ou que é de Jesus. O único ser vivo que é rei, que é profeta e que é sacerdote é o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Saul aqui, ele queria ocupar o lugar de Jesus nas 3 funções. Jesus é profeta, Jesus é rei e Jesus é sacerdote. Saul era rei e era profeta, mas não era sacerdote. Aqui nessa feita, eu vejo Saul exercendo a função também de sacerdote, deixando Deus Yahvé iradíssimo contra ele. Nessa feita, Deus vai e manda Samuel. E Samuel, como vocês sabem, reprovou a atitude tola de Saul. Saul, pegando a manta de Samuel, rasgando, Samuel volta para Saul e dá-lhe uma pancada. Assim como você rasgou o meu manto, Deus também está rasgando o seu ministério. Deus não tem compromisso com você mais, Saul. A partir de hoje, Deus virou as costas para você, porque você assumiu as 3 funções distintas que não era para você assumir. Você assumiu a função de sacerdote. E rei, profeta é para você, Samuel, ou Saul. Sacerdote e profeta é para mim, Samuel. Profeta e rei é para você, Saul. Agora, rei, profeta e sacerdote é para o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o unigênito e primogênito. Então aqui, o que eu venho falar com você nesse vídeo? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua chamada. Se Deus chamou você para pregar, pregue na essência. Se Deus chamou você para cantar, cante na unção. Se Deus chamou você para administrar, administre. Se Deus chamou você para o diaconato, seja diaconato. Se Deus chamou você, seja aquilo que Deus te chamou. Permaneça na função que Deus te colocou. Não queira fazer serviços que Deus não confiou você para fazer.
corre um grande risco de ser também rejeitado como foi Saul. Fique com essa palavra e Deus te abençoe e te guarde.